O Luiz Rivas é natural de Arequipa, no Peru, e ele atualmente reside aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. É designer gráfico e dedica-se desde os 17 anos ao estudo da divulgação do espiritismo. Lá no Peru, ele começou, então, as atividades, né? Conheceu o espiritismo com as obras de Allan Kardec, no ano de 1991, e apenas um ano depois, em 92, fundou o Centro Espírita Amor e Trabajo, em Lima, no Peru. 1992 foi justamente o ano que nós tivemos a feliz oportunidade de fundar também o nosso grupo de estudos avançados em espírita. 4 anos depois, ele fundou outro centro espírita numa importante cidade, que é a cidade natal, Arequipa, no Peru, que é o Centro Espírita Allan Kardec. Lembrando que Arequipa é uma das grandes cidades, com mais de 1 milhão de habitantes lá do Peru, fica a cerca de 2.330 metros de altitude. Ainda nesse período, ele coordenou o primeiro programa de rádio espírita do Peru, organizou o primeiro encontro espírita peruano e boliviano em Arequipa, e desse evento foi articulado o surgimento das federações espíritas na Bolívia e também no Peru. Bom, no Brasil, as suas atividades espíritas foram intensificadas a partir de 1998. Participou do setor de divulgação da Federação Espírita da Bahia. Ele coordenou o setor multimídia da Federação Espírita Brasileira, a FEB, em Brasília. Elaborou a Revista Espírita em Espanhol. Idealizou e coordenou a importante TV SEI, que é a primeira web TV espírita. Em 2006, ele recebeu o troféu Você e a Paz das mãos do nosso querido médium Divaldo Franco, em Salvador. O Luiz, né, ele tem diversos livros, destacando-se A Doutrina Espírita para Principiantes, Allan Kardec para Todos, O Nosso Lar, do livrinho divertido pela FEB Editora, a coleção Espiritismo Fácil, que se trata do Espiritismo Fácil, a Reencarnação Fácil, o Evangelho Fácil, Quiz Espírita, Crianças e Médios, tudo pela Boa Nova Editora. Aqui também gostaria de ressaltar o lançamento do Luiz Rivas, junto com o famoso, né, Maurício de Souza e Ala Mitchell, dos livros espíritas com a Turma da Mônica. Meu Pequeno Evangelho, entre eles, né, porque são vários livros, Chico Xavier e seus ensinamentos, Francisco de Assis e o amor pelos animais, Magali em outras vidas e outros. Outro livro interessante, uma parceria com a Warner Bros., que é o Scooby-Doo Viagem Misteriosa. A Bienal do Livro no Rio de Janeiro, agora, recentemente, foi em setembro deste ano, 2023, o lançamento do seu livro Transcomunicação Fácil, envolvendo a TCI, né, Transcomunicação Instrumental, e ele poderá nos esclarecer, trazer alguns dados importantes sobre isso. Eu gostaria de começar lembrando que você, lá no Peru, né, iniciou a sua atividade como espírita, conhecendo as obras de Kardec. E a gente sabe que no Peru a religiosidade, ela é bem forte, né? Ela, além da ação do catolicismo, agora com outras religiões, nós temos também a cultura dos Andes, né? A cultura mística. Nós temos o Machu Picchu, que é um centro turístico, é uma área de misticidade, onde muitas pessoas vão visitar. Eu perguntaria para você, Luiz, como que foi essa sua guinada nesse meio todo para o Espiritismo? Como que você se achou diante do Espiritismo, né?
e trabalhou tão forte nessa linha. O que te motivou a isso? Amigos, boa tarde, boa noite para todos vocês. Inicialmente pedir desculpas, pois já mesmo morando mais de 20 anos aqui no Brasil, ainda continuo com este sotaque. Sim. Qualquer dúvida, qualquer palavra diferente, vocês, por favor, me corrijam, tá? Mas vamos lá. Olha, diretamente na pergunta, realmente o meu país é de uma área onde o catolicismo tem sido muito forte, muito marcante, né? Os espanhóis, quando chegaram, né? Nosso país foi o último em ter a Inquisição espanhola, né? Então, a predominância da Igreja Católica é muito forte no Peru, até hoje. Não é como aqui, que 20%, 30% da população é evangélica, né? Agora que está começando a crescer as igrejas evangélicas, mas quando eu morava lá, acho que eram 2%, 3% da população evangélica e o restante tudo católico. E católico fervoroso, muito marcante, né? Eu diria que talvez 1% da população não era católico, talvez, né? Mas, enfim. Diretamente no caso, eu tenho uma trajetória um pouco diferente da maioria de peruanos, tá? Porque meus pais eram espiritualistas. Tá? Meus pais participavam de uma instituição onde se tinha muito orientalismo, yoga, tinha alimentação vegetariana, né? Então, uma instituição, uma organização que não era espírita, né, mas era meio espiritualista. Então, eu já nasci, por exemplo, num lar vegetariano, que não é comum no Peru, por exemplo, né? Mas minhas escolas eram todas católicas, né, muito marcantes. Agora, o que vai me levar ao espiritismo, né? Bom, isso também é importante destacar, vai ser as experiências mediúnicas, né? Eu comecei a vivenciar, comecei a ter algumas ações, desdobramentos, ao dormir, acordar na madrugada e ver pessoas, né? Então, esse tipo de experiências, eu entrei em contato com uma pessoa que realizava reuniões mediúnicas e ele me emprestou o livro dos médiuns de Allan Kardec. E ele me disse, talvez você seja médium. Então me emprestou o livro dos médiuns. Na época, nesse momento, no Peru, não existia nenhum centro espírita. Tá? Tinha um outro grupo mediúnico, mas centro espírita não tinha. Então eu li o livro dos médiuns e foi um amor à primeira vista, a lógica, o raciocínio de Allan Kardec. Eu achei fascinante a capacidade do Kardec de chegar do macro ao micro, né? Eu lembro, foram momentos muito difíceis, não tínhamos a internet que hoje temos, né? Conseguir um livro, um conteúdo em espanhol espírita, era quase impossível, né? Muito pouco, né, o material. Mas foi graças à leitura do livro dos médiuns, que foi o meu primeiro livro espírita, que ao terminar eu fiquei feliz, pois eu estava vivenciando algumas coisas que estavam descritas no livro em outro século, em outro continente, em outro contexto, e eu estava vivenciando aquilo. Então, ao terminar o livro dos médiuns, eu fiquei tão feliz, eu mesmo me disse, eu sou espírita, e fiquei tão feliz, eu gritei assim para meus familiares, eu disse, eu sou espírita, eu sou espírita. Aí, você é um espiritista? Porque no Peru tem essa questão de espiritista, aquele vidente, aquele que lê a sorte, né? Eu falei, que ria, não estou nem aí, porque eu estou feliz. Encontrei o sentido da minha vida. Eu acho que isso foi para mim a maior felicidade. Encontrei sentido, né? Porque eu tinha esta conjuntura assim, bem diferenciada. Veja só. Na minha escola católica, nós tínhamos padre, e na primária tínhamos uma freira, então era muito forte o catolicismo. Mas tinha uma coisa que eu sentia que precisava, né, aquela linha católica, que era todo o conhecimento da espiritualidade que as correntes espiritualistas têm, reencarnação, enfim. Né? Agora, nas linhas espiritualistas, eu sentia falta de uma coisa, era Jesus.
né? Porque aquele cristianismo bonito, né? Que eu vi um filme, não sei se vocês conhecem, que era Os Últimos Dias de Pompeia. Era um filme que mostrava os cristãos que eram levados para o circo. Eu achava uma coisa, que genial isso, né? Que genial. Os cristãos indo para o circo e tal, e cantando, né? Puxa vida, isto era, né, a essência da cristandade, e não se perdeu. Então, quando eu encontro a doutrina espírita, encontro o ponto perfeito, porque traz todas as informações de espiritualidade, que tanto Oriente as pesquisa, quanto a essência da beleza do Evangelho de Jesus. Então, com a lógica ainda mais da imortalidade da alma. Então, para mim, foi perfeito, uma doutrina que é racional, e dois, que para mim, isso também é sensacional, que aos poucos vai sendo revelado aos homens, com revelações progressivas, né? Então, na época de Kardec foram reveladas algumas coisas, depois outras revelações, e outras, e outras, e outras, e virão, e virão, e virão mais. Então, é uma doutrina totalmente aberta para ampliar nossa mente, né? E, lógico, Kardec é a base, mas é a partir daí que o inicia todo o conhecimento infinito. Então, eu achei sensacional ao encontrar uma doutrina que me apresente de forma racional o mundo espiritual, e eu senti todo tipo de identificação. Então, seria mais ou menos assim meu início. Depois já vim para o Brasil, tive a oportunidade de trabalhar com Alamar Regis na revista Visão Espírita, programa Espiritismo via Satélite, não sei se alguém lembra. Sim, me lembro muito bem do Alamar. Como eu morei em Salvador, eu estive muito próximo do Divaldo, muitos anos, né? E depois 13 anos na Federação Espírita Brasileira, que me permitiu estar muito próximo do movimento espírita, né? E os últimos 5 anos agora, 7 anos já, praticamente, principalmente na área da literatura, com livros infantis, trabalhou junto com Maurício de Souza, e entre outros, né, livros. Nós já estamos com 70 livros publicados, mais de 500 mil de exemplares já distribuídos. Então, a gente tem, aos pouquinhos, contribuído um pouquinho com a divulgação espírita, e agora estamos com o estudo da transcomunicação instrumental, uma coisa que chegou e estamos pesquisando bastante.